vestibular esse ano, estou um pouco perdida ou perdida. Débora, quais provas eu devo fazer para me preparar para o final do ano? Vamos falar sobre isso? Vamos nessa! Eu me chamo Débora, sou professora de exatas, sou uma especialista nos vestibulares de medicina que a Banca VUNESP prepara e esse perfil existe para você conquistar sua vaga em medicina em menos de um ano. E chega, gente, essa pergunta chega para mim, eu acho que pelo menos umas 15 vezes no dia, lá no meu direct do Instagram. Débora, que prova que eu faço para eu treinar para a prova X, Y e Z? Ah, que prova que eu faço para treinar para a FAMEMA? Que prova que eu faço para treinar para o Einstein, para a Santa Casa, para a faculdade tal, para a faculdade Y? E eu vim aqui falar com vocês hoje sobre essa reta final e aí eu vou tentar responder da forma mais simples possível, mais objetiva para conseguir ajudá-los. Tudo bem? Vamos falar sobre isso? Débora, eu também tenho essa dúvida, eu também tinha essa dúvida, eu também quero saber, eu também gosto de fazer prova. Fala aqui, eu quero saber com o que eu tô falando. É muito bom ver os comentários de vocês. Então, curtir o vídeo, deixar comentário, seguir o canal. Gente, tem que fazer parte. Eu tô falando com candidatos à medicina, tem que ser ativo, por favor. Ó, depois eu vou ver esse vídeo aqui, quantas curtidas tem. E vou ser bem sincera, se não tiver um monte de curtidas aqui, eu vou ficar chateada. Mas eu vou gravar de novo pra vocês. Tô brincando, gente. Mas curta, compartilhe com seus colegas que vão fazer medicina. Deixe a sua dúvida, deixe seu comentário. Por quê? Porque o objetivo do canal é atender você, é gravar coisas que vai te ajudar. Então, se você não escrever aqui o que você quer saber, não tem como saber, gente. Não tem como saber. Beleza? Bora? Vamos falar sobre isso? Vamos lá. Essa dúvida é muito comum. Débora, eu quero fazer FAMEMA, que prova que eu treino? Débora, eu quero fazer Einstein, que prova que eu treino? Gente, olha o cuidado que a gente precisa ter. Fazer provas anteriores dos vestibulares é fundamental, é indiscutível que todo mundo tem que fazer. Se eu vou fazer FAMEMA, é óbvio que eu preciso fazer as provas anteriores da FAMEMA. Se eu vou fazer FAMERP, é a mesma coisa, Einstein ou qualquer outra prova, eu tenho que fazer e isso não é negociável, tudo bem? E isso faz parte da sua preparação. Mas o cuidado que você precisa ter é que tem alguns alunos que acreditam que fazer provas é o suficiente para estudar. Ah, eu já tenho uma base aqui, eu vou fazer as provas e vou estudar. Não, a prova você não está estudando. Quando você vai fazer uma prova anterior, o que você está fazendo? Conhecendo linguagem, conhecendo o grau de complexidade, entendendo se você consegue finalizar no tempo ou não, entendendo o grau de complexidade da prova em um ano e outro, entende? Mas você não está estudando o conteúdo, essa é a primeira coisa que tem que entender. Então, antes, volta um passo, tá? Dá um passo atrás. Antes de pensar em provas, eu vou partir do princípio que você já fez isso aqui, mas eu vou relembrar porque eu prefiro lembrar do que correr o risco de não falar e vocês não terem feito, tá bom? Então, olha só, se eu quero passar em medicina na FAMEMA, na FAMERP, no Einstein, na Santa Casa ou qualquer uma das provas que a Banca VUNESP prepara, a primeira coisa que eu preciso fazer é estudar o conteúdo base da banca e não fazer as provas. Entende? Então, eu estou partindo do princípio que você já domina, e quando eu digo domina não é ver, é dominar, é pegar uma questão de conteúdo base e conseguir fazer. Eu estou partindo do princípio que você domina conteúdo base. Tudo bem? Então, se você domina conteúdo base, aí você vai pensar em provas. Se você não domina conteúdo base, esquece a prova. É um atraso a prova. É tirar a sua vaga, é perder tempo, é patinar no barro, entendeu? Então, olha só, eu só vou pensar em fazer provas depois que eu dominar o conteúdo base. Débora, mas se eu não domino? Não adianta. Não adianta ir para a prova, você vai se frustrar. A primeira coisa é dominar. Então, eu estou partindo do princípio que quem eu estou conversando aqui, que me fez essa pergunta, que vai começar a fazer provas, está ok com o conteúdo base da banca. Combinado? Beleza? Aí eu vou deixar uma pergunta aqui para você me responder nos comentários. Você sabe qual é o conteúdo base da banca? Deixa que eu quero essa resposta. Eu só vou gravar sobre conteúdo base se tiver no mínimo as 20 respostas aqui. Se não tiver, eu não vou gravar, gente. De verdade. Preciso aí da colaboração de vocês. Tudo bem? Então, se tiver no mínimo 20 comentários, vai me motivar a vir gravar sobre conteúdo base. Se não, a gente esquece isso.
Fechou? Então, beleza. Primeira coisa, então eu estou partindo do princípio que você sabe conteúdo base, que você domina, que você pega questões de conteúdo base e faz com muita tranquilidade. Aí nós estamos falando de ir para a prova, tá bom? Fui, Débora, quais provas eu tenho que fazer? Aí depende. Depende de que prova você vai prestar. Quero fazer FAMEMA. FAMEMA é uma prova do nível 1A. Como assim, Débora, nível 1A? Dentro das provas níveis 1, nós temos 5 perfis de provas níveis 1. A, B, C, D e E. A FAMEMA é aqui a primeira, é conteúdo A. Tem a B, tem a C, tem a D. Se eu quero treinar para a FAMEMA, a primeira coisa que eu preciso fazer são as provas que a FAMEMA já aplicou, certo? É o que eu tenho mais próximo ali. Depois que eu faço o FAMEMA, eu preciso procurar provas que tenha a mesma característica da FAMEMA, que seja do nível 1A. Quais são elas, Débora? Eu vou dar alguns exemplos aqui. Nós temos Unisa, tem a Unimes, tem a São Caetano, tem a Unifimes, tem a Unicerrado, tô lembrando de algumas, tem a Unisul, tem várias provas que têm essas características. Então, é importante que você faça a FAMEMA e que você preste, quando você for treinar, você também faça essas provas. Por quê? Tem as mesmas características. Débora, é suficiente para passar? Não! E eu vou falar isso com todas as letras de novo. Não! Não é possível. Por quê? Quando a gente fala de provas anteriores, nós estamos falando de um conteúdo que já aconteceu, que já foi revisado, e sempre a prova ela é melhorada, ela é evoluída, ela é repensada. Depois que aplica o vestibular, se analisa o número de acertos de cada questão, grau de complexidade, quanto os alunos se desempenharam em cada... Gente, existe uma estrutura, uma análise sobre o vestibular gigante. E as manobras, as diferenças, as mudanças do vestibular do ano seguinte é feito em cima disso. Então pode ser que o ano seguinte tenha matérias que não teve esse ano. Pode ser que a complexidade aumente, porque talvez esse ano foi muito fácil o pessoal chegar ali próximo de gabaritar, pensando em FAMEMA. Pode ser que a gente diminua o grau de complexidade, porque talvez tenha sido demais e aí a nota de corte deu uma diminuída. Então tem toda uma estrutura, ok? Mas, independente de qualquer coisa, a prova sempre é melhorada. Ela é sempre... tem um tema do ano, sempre tem uma estrutura nova, uma coisa bacana, uma alteração na prova. Então, quando você faz provas anteriores, você estuda um monte de coisa. Você estuda qual é a linguagem desses formuladores, qual que é o grau de complexidade quando aparece probabilidade, quais são as possibilidades de perguntas que já apareceram. Então, você estuda tudo isso. Mas não te deixa apto, não te deixa pronto para aprovação. Aqui vai faltar, sabe aquele degrau que a gente fala que sempre falta? Nossa, faltou um pouquinho, só mais um pouquinho eu conseguia? Nossa, por tantos pontos eu passava, quase passei? Provavelmente é isso que falta quando o aluno estuda muito por provas anteriores, ok? Então você tem que fazer, é uma obrigação do candidato, é necessário fazer, vai te ajudar, mas não é suficiente. O que você precisa então, Débora? O que é suficiente? Você saber as tendências e as possibilidades para este ano. Então, este ano, quais são as chances das questões? Quais são as possibilidades? Será que vai ter rodízio de conteúdo? Qual o grau de complexidade? Tá, Débora, mas onde eu vou saber isso? É possível? Ah, é possível. Se você quiser saber, em breve, anota essa data aí. Dia 22 de outubro eu vou fazer um evento para falar sobre isso. Já anota para você não perder. 22 de outubro às 19 horas. É possível prever? Extremamente possível. Extremamente possível. Sabe qual é a maior vantagem dos vestibulares da Banca Vunesp? Previsibilidade. É super previsível os conteúdos, a forma, o grau de complexidade, tudo que você precisa saber para garantir sua aprovação em menos de um ano. Então, olha só, Débora, quais provas eu devo fazer? Antes das provas, garanta conteúdo base. Depois que você garantiu, faça provas que estejam no mesmo nível da sua prova. Vou fazer Santa Casa. Vou fazer todas as provas da Santa Casa, depois vestibulares que são semelhantes, iguais nenhum, mas que sejam semelhantes à Santa Casa. Vou fazer Einstein. Faz todas do Einstein e depois vestibulares semelhantes ao Einstein. Débora, eu vou fazer FAMEMA. Faz FAMEMA, depois vestibulares semelhantes à FAMEMA. Então, é assim que a gente estuda. Lembrando que só de fazer provas anteriores não vai nos garantir a aprovação. Eu preciso do algo a mais, mas vai te ajudar muito. Combinado? Respondida a sua pergunta? Então, olha só, depois deixa nos comentários se ficou dúvida, se você quer saber sobre outro tema, se você quer que eu grave outra coisa, pra gente se falar aqui, ok? A gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.